Fala aí, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite! Espero que todos estejam bem! Aí, gente, tô de volta! Bom, gente, tô de volta aqui em mais uma videoaula e hoje nós vamos encerrar o nosso assunto de reino animal. Sim, vamos encerrar. Não sei que você já tinha encerrado, não, Paulo. Então você não está atento nas últimas aulas que eu comentei. Então, nós já tivemos, se eu não me engano, acho que 6 aulas de reino animal, de todos os filos, comentei, falei tudo que tinha que falar. Hoje, esta aula é apenas de exercícios dos invertebrados, tá? Do reino animal, daqueles todos filos, tudo bonitinho, tá bom? Então, é para a gente revisar, tal, porque é assim que o vestibular cobra, tudo misturado. Os exercícios que tem no formulário é mais separado, mais dividido, tá bom? Mas também não deixa de ser um treino. Se você é novo por aqui, não está sabendo do que eu estou falando, tal, volta umas aulas atrás, vou deixar aqui na descrição todas as aulas de reino animal, o link, e nos cards também, tá bom? Mas antes disso, já se inscreve no canal, deixa o seu like, ative o sininho, compartilhe com seus amigos para que eles também venham estudar com a gente, tá bom? Então, gente, hoje é uma aula de biologia do setor A de amor, tá bom? Corresponde às aulas 1 a 8 da apostila 5 do Sistema Ângulo de Ensino, tá bom? Tema de segunda série, beleza aí, meu povo? Tranquilinho? Então, bora para os exercícios, mas antes disso, solta a famosa vinheta. Aê, nossa vinheta bonita aqui do nosso canal. Mas enfim, antes de ir para o exercício, então vamos fazer aquela revisada básica, beleza? Então vamos lá. Ó, quanto aos formulários que eu estava falando há pouco tempo atrás, eu vou deixar também os links, os 4 links na descrição, para que você possa ir lá fazer e tal. Então tem, ó, poríferos, quinidários, platelmintos, hematóides e anelídeos, moluscos e artrópodes, equinodermos e cordados. Se você não fez algum, quer refazer tal, à vontade, vai na fé, tá bom? Que o importante mesmo é treinar, tá bom? Então é pegar, prestar atenção na aula, porque muitas coisas que eu falo na aula estão no formulário, tá bom? Então hashtag fica a dica, beleza aí, meu povo? Tranquilinho? Então, ó, vou deixar aqui, corre lá para fazer de boas, aí tá lá o feedback da resposta, tal, todas aquelas coisas que eu já falei nos outros vídeos, tá bom? Então, bora lá. Antes, linha evolutiva dos invertebrados. Vamos lá. Gente, então nós temos aqui poríferos, quinidários, platelmintos, nematódeos, nematóides, nematelmintos, enfim, moluscos, anelídeos, artrópodes, equinodermos e cordados, tá? Então, ó, se eu não me engano aqui, ó, é 1, 2, 3, 4, 5, 6 aulas de reino animal, mais essa 7, tá bom? Mas o mais legal da linha evolutiva, né, dessa linha evolutiva, cladograma, tal, é você prestar atenção nas mudanças, nas evoluções, tá bom? Então, por exemplo, ó, aqui surgiram os organismos pluricelulares, poríferos sem tecidos diferenciados. Surgiu os organismos com tecidos diferenciados. Aí tem, ó, abriu quinidários, que são diblásticos, e os triblásticos, que são platelmintos, até todo mundo aqui, entendeu? E assim vai. Isso que é legal. Isso que é legal. Tá bom? É isso que é importante você pegar para ter uma noção. Porque, por exemplo, quando você for fazer um exercício, a gente vai fazer vários hoje assim. Você vai ter, por exemplo, questões perguntando da questão evolutiva, vai dar um cladograma para você completar com as evoluções. Isso é super cobrado, tá bom? Então é legal pegar para treinar, para ficar, ó, fantástico, tá bom? Então até que em alguns formulários que eu fiz, eu até coloquei alguns exercícios assim, porque são importantes, tá bom? Então vamos continuar. Aqui é um outro jeito, ó. Aqui então eu peguei, ó, grupos animais, tá, ó, parazoários, diblásticos e triblásticos. Parazoários são aqueles que não têm tecidos verdadeiros, tá bom? Aqueles que basicamente não são nada, entre aspas, bem entre aspas mesmo, tá? Diblásticos são os únicos, são os quinidários, 3 folhetos embrionários, sendo protostômios ou deuterostômios. E aí, tá tudo dividido aqui com as características de serem acelomados, pseudocelomados, celomados, tal. Isso daqui é super importante. Tudo isso aqui foram comentados nas aulas, tá bom? Então, se você perdeu alguma explicação, volta lá,
tá bom? Que é totalmente importante, porque aparece um nome desse aí no texto, no enunciado, tal, e você não lembra o que é, e aí complica, tá bom? Então, nós falamos isso aqui desde a aula 1, lá dos poríferos, comentamos sobre as características básicas dos animais. Já estamos carecas mesmo de saber. Quais são as características? A primeira que a gente viu foi a parte de simetria, que é simetria radial e bilateral. Radial, mais de um plano de simetria, apenas quinidários e equinodermos, e bilateral, que tem apenas um plano de simetria, ocorre na maioria dos animais. Quanto aos folhetos embrionários, os animais podem ser diblásticos ou triblásticos. Diblásticos são aqueles que têm dois, então tem a ectoderme e a endoderme. Triblásticos, ecto, meso e endoderme, tá bom? E aí nós temos esta tabela que é super mega importante para o nosso estudo, tá? Então, único grupo diblástico quinidário, único, e o restante, logicamente, triblástico, tirando os poríferos que não tem nada de folheto embrionário, tá bom? E aí, vimos também o que nós chamamos de cavidade corporal, que ocorre apenas nos animais triblásticos, que têm a mesoderme, tá bom? Então, eles podem ser acelomados, pseudocelomados ou celomados, tá bom? Acelomados são aqueles caras que não têm a cavidade corporal, que no caso é o celoma, não tem, são os platelmintos, tá? Os pseudocelomados têm a cavidade corporal, que só que é parcialmente revestida, tá? Pela endo e mesoderme, apenas os nematelmintos ou nematóides. Celomados, que a cavidade corporal é totalmente revestida pela mesoderme, logicamente será o restante, tá bom? Tranquilo aí? Isso aqui é só conceitos básicos. E aí, antes disso, vamos nos apresentar, na verdade, nos reapresentar ao reino animal, que são organismos pluricelulares, eucariontes e heterótrofos, tá bom? Lembrando, reficofage, então eu tenho o reino animal e vou falar agora dos filos. Então, principais filos, vamos lá. Poríferos, esponjas. Quinidários, águas-vivas, corais, anêmonas, hidras, tal, enfim. Outra coisa que é importante saber é o significado do nome do filo, tá? Isso é bem importante na hora de vários exercícios, tá bom? Porque às vezes pode até te ajudar na hora da resolução. Bom, temos os platelmintos, que é a planária, solitária, esquistossomo, nematelmintos, lombriga, ancilóstomo, filária, enfim. Anelídeos, minhocas e sanguessugas, tem outros também, claro. Moluscos, caramujos, lesmas, mariscos, polvos, ostras, enfim. Artrópodes, milhares de espécies, não vou nem colocar muitas aqui. E os equinodermos, estrelas do mar, ouriços, tal. E para finalizar, os nossos cordados, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Tá bom? Tranquilo? De boas aí, meu povo? Então, sucesso. Então, agora bora então fazer os exercícios 1 a 8 dos invertebrados. Tá bom? A começar pelo exercício de número 1. Eu vou tirar essa escrita daí para a gente colocar o exercício aí. Então, bora lá. Este exercício é o Unicamp 2019, da Unicamp. Ele diz assim: organismos vivos são classificados em grupos taxonômicos que devem preferencialmente refletir as relações de parentesco evolutivo entre as espécies. Beleza, vamos lá. Letra A. A tabela apresentada abaixo contém características presentes em anelídeos, platelmintos e moluscos. É importante saber isso. Preencha corretamente todos os campos, os espaços em cinza na tabela, referente às características listadas na primeira coluna, de acordo com as opções indicadas na segunda coluna. Tá bom. Atenção, há duas colunas denominadas XY, uma representa moluscos e a outra representa platelmintos. Bom, eu vou colocar aqui, então vamos começar a analisar. Bom, aqui são os anelídeos. Ok, aqui está tudo certo. Eu preciso descobrir quem é aqui e quem é aqui. Uma coisa que eu já posso pegar que vai me ajudar bastante é a questão do celoma. Estes animais são celomados e estes acelomados. O único grupo acelomado que existe são os platelmintos. E no X, logicamente, será os moluscos, porque é a opção que o exercício te deu. Então, no X, moluscos, no Y, platelmintos. Pronto. Já descobrimos isso e aí a gente consegue completar o restante. Bom, vou indo assim por linha. Nos anelídeos,
quanto ao celoma, eles são celomados. Isso tranquilo. Quanto à simetria, bilateral também. Tá? Então os 3 grupos aqui bilaterais, esses 2 celomados ou platelmintos acelomados. A larva já está tudo completo. Sistema circulatório nos moluscos é presente e variável. Tá? Tem animais que têm sistema aberto, outros fechado. E nos platelmintos é ausente, não tem sistema circulatório. Tá bom? Quanto ao sistema digestório, é completo. Tá bom? Só vai ser completo a partir dos nematóides, nematelmintos. Tá bom? Quanto ao eixo antero-posterior, tá? É definido. Tá bom? É definido. O que seria esse eixo antero-posterior? Tipo, tem uma forma única, é definido. Tá bom? Por que nos moluscos é variável? Porque, por exemplo, você tem um polvo com uma forma, a lula com outra forma, o marisco com outra forma. Tá? Então é variável. Nos anelídeos e platelmintos é definido. Tá bom? Quanto à segmentação, nos anelídeos totalmente presente, porque anelídeos é corpo segmentado em forma de anel. Tá bom? Então totalmente presente. Exemplo de organismo, nome comum, então aqui eu coloquei, ó, caracol, a minhoca e a planária, os representantes dos grupos. Tá bom? Tranquilo, né? Então, ó, você viu esse exercício, a Unicamp 2019 cobrou essa comparação. Por isso que é importante saber para não errar. Tá bom? Por isso que eu até trouxe essa aula para a gente treinar com este tipo de exercício. Tá bom? E agora, para a letra B deste exercício, ele diz assim, ó. Um dos critérios para a construção do diagrama abaixo é o número de características compartilhadas entre pares de grupos taxonômicos. Preencha os retângulos em branco do diagrama com o nome de um dos 2 grupos, moluscos ou platelmintos. Utilize as linhas em branco tal, para explicar o que representa esse tipo de diagrama. Bom, a gente sabe que os platelmintos são menos evoluídos que o restante e os moluscos, comparando esses 3, são os mais evoluídos, portanto, platelmintos e moluscos, tá? Tranquilo. Uma forma que eu posso até comparar, ó, cadê? Vem da questão do sistema circulatório, ó, e também a questão do sistema digestório também é outra coisa que a gente pode comparar esses grupos, tá bom? Então, tranquilo. Agora, o que representa esse tipo de diagrama? Ele é um cladograma, que vai representar o que? A hipótese sobre as relações de parentesco evolutivo. Tá? Então, neste caso, os moluscos são mais proximamente aparentados aos anelídeos do que com os platelmintos. Que, na verdade, esse cladograma, né, é este daqui, que eu já apresentei em outras aulas. Né? Então, esta forma de apresentação é um cladograma. Tá bom? Tranquilo aí, meu povo? Então, exercício 1 já foi. Já foi, tranquilo, né? Então, bora para o exercício 2? Então, bora. Então, vou tirar aqui para colocar o exercício. Bora lá. Bom, é da Federal de Uberlândia, da UFO, se eu não me engano. Tá bom? 2017, diz assim. Em uma aula de biologia, estudantes construíram um jogo a partir da captura de animais invertebrados em 6 áreas, A, B, C, D e F, em 2 regiões de uma cidade brasileira, conforme representado no quadro a seguir. Beleza. Letra A nos pergunta. Eu vou colocar as 3 perguntas aqui e aí a gente lê cada uma com calma. Letra A. Indique a área em que foram colocados animais de filos diferentes e identifique estes filos. Bom, vamos lá. Camarão e aranha, ambos aracnídeos. Planária e minhoca. Atenção, planária são platelmintos, minhoca anelídeos, tá? Caramujo e ostra, ambos moluscos. E tá vendo? Por isso que é importante saber os representantes também. Estrela do mar e anêmona, estrelas são os equinodermos. Anêmona são os quinidários. Piolho de cobra e abelha são os aracnídeos. A mesma coisa com escorpião e piolho, aracnídeos também. Então já classificamos e aí ele pergunta em qual área que foram colocados animais de diferentes filos e identificar esses filos. Bom, as áreas B e D, ó, que tem platelmintos anelídeos, equinodermos e quinidários. Como está aqui, ó, nas áreas B e D foram colocados animais de filos diferentes. Na B, a planária dos platelmintos e a minhoca dos anelídeos. E na D, estrela do mar equinodermos e anêmona do mar quinidários. Beleza, show, fechou. Letra B de bola. Para vencer os jogos, os jogadores da região deveriam capturar animais de pelo menos 4 filos diferentes.
Qual região venceu? Demonstre sua resposta apontando as áreas com os filos correspondentes aos animais. Bom, com certeza, olha lá, vai começar a palhaçada. Com certeza foi a região sul. Por qual motivo? Porque a gente tem aracnídeos, anelídeos, platelmintos e moluscos. Na de baixo a gente tem equinodermos, quinidários e... Desculpa. Artrópodes, né? Que aracnídeos, meu? Eu tô viajando. São artrópodes. Tá bom? Então aqui artrópodes, artrópodes e artrópodes. Então, região sul foi vencedora, pois na área A tem 2 artrópodes, na B um platelminto e um anelídeo, e na C 2 moluscos, 4 filos diferentes, e na B tem um equinodermo, na região norte tem um equinodermo, um quinidário e 4 artrópodes, totalizando 3 filos diferentes, portanto a região sul foi a vencedora. Aqui são artrópodes, tá? Viajei aqui na maionese total. C. Se fosse estabelecido que cada região poderia conter no máximo 3 animais por filo, qual região e qual filo deveriam descartar os animais excedentes? Com certeza a região norte. Por quê? Nas áreas E e F, 4 animais do filo dos artrópodes, assim deveriam ser retirados animais deste filo. Tá bom? Tranquilinho aí, né? Ó, esse exercício aqui é bem importante para comparar, saber identificar filo, os representantes, tá? Isso é super importante e cai bastante. Tá bom? Então, beleza, bora pro 3? Então, bora lá. Bom, é da Unisa para o vestibular de medicina de 2017. Analise os seguintes animais invertebrados. Então temos planária, minhocussu e caracol. Tá bom? Tranquilo? E aí eles nos pergunta assim. Letra A, qual desses animais possui uma estrutura que visivelmente dificulta a ação de um predador? Cite outra vantagem que faz que essa estrutura traz ao animal em questão. Bom, ó, que dificulta a ação de um predador, logicamente tem que ser algo duro, algo que seja resistente ao predador e positivo para a presa. Logicamente é o caracol com a sua linda concha. E aí que vai dificultar e além disso evita a perda de água do corpo do animal. Tá bom? Tranquilo, né? E letra B, o minhocussu e o caracol são animais celomados, e a planária é um animal acelomado. O que é celoma e qual a importância do líquido contido em seu interior? O celoma ele é uma cavidade cheia de líquido, que é revestida pela mesoderme, que é um dos folhetos germinativos ou embrionários, tá bom? E essa cavidade é formada durante o desenvolvimento do embrião, e esse líquido, que no caso é o líquido que está lá dentro do celoma, facilita a troca e o transporte de substâncias, tá bom? Olha lá, bem tranquilo, isso aqui nem precisava muito reconhecer os filos em si, mas era importante saber essa questão do celoma, tal, que isso é super importante, tá bom? Tranquilo, então bora pro 4, meu povo, bora! O 4 nos diz assim, olha lá, analise o cladograma abaixo e identifique quais estruturas correspondem aos números 1, 2, 3, 4 e 5. Bom, número 1 está bem aqui no começo, então nós temos poríferos, quinidários, platelmintos, nematóide. 2 e 3 está entre quinidários e poríferos, 4 entre platelmintos e quinidários, 5 entre nematóides e platelmintos. Bom, quais estruturas correspondem aos números 1, 2, 3, 4, 5? O número 1, com certeza, são as células pluricelulares, que no caso é o começo de tudo, né? No 2 e no 3 eu coloquei células nervosas, que os quinidários já têm um sistema nervoso pouco desenvolvido, mas tem. E um sistema digestório que vai passar a ser incompleto nos quinidários, tá bom? No 4 eu coloquei simetria bilateral, porque a partir dos platelmintos eles começam a ter simetria bilateral, tá? E não é bem a partir dos platelmintos, porque os equinodermos têm simetria radial. Tá bom? Mas ali surgiu a simetria bilateral. E na 5 eu coloquei a cavidade corporal, tá bom? Que mesmo os nematóides sendo pseudocelomados, a cavidade corporal era presente, tá bom? E aí a gente poderia até consultar, se a gente quisesse, essas linhas evolutivas aqui, tá bom? Que poderiam nos auxiliar na nossa resposta. Olha, tá vendo? Essa daqui era uma questão para você colocar, por isso que é importante saber cada questão evolutiva, tal, porque isso ajuda bastante na hora da resposta, tá bom? Então bora para o 5.
Bom, exercício 5, esse daqui já é um pouco diferente, não requer tanto conhecimento dos animais, tá bom? Mas eu achei interessante trazer. FATEC 2016 nos diz o seguinte: a história evolutiva dos seres vivos está diretamente relacionada às transformações que ocorrem no ambiente no qual elas se encontram. Na figura, estão representadas as modificações que teriam ocorrido ao longo de um período de tempo, T0 a T4, em um conjunto de continentes hipotéticos, representados em preto, e que estão ligados ao surgimento das espécies A, B, C, D, E, a partir de espécies ancestrais W, X, Y e Z. As áreas que cada um... Tá, beleza. No período T0 a T1, houve uma divisão do continente inicial W, originando 2 novos continentes. Deixa eu colocar aqui já as alternativas. Eu já termino de ler. Ele pergunta, qual é o cladograma que representa corretamente o relacionamento evolutivo de A, B, C, D, E. Então, gente, o que a gente tem que pensar? Nós temos aqui, vamos lá. Nós temos o ancestral W. Ele se dividiu e originou X e Y. O X, ele originou A e B. O Y, C e Z. Ou seja, o que a gente pode pensar? Eu vou pegar, por exemplo, aqui e analisar a letra A. Aqui eu tenho W, X e Y. Então, essa aqui pode ser W aqui, X e Y também pode ser. Aqui o restante está tudo igual. Porém, o que a gente tem que observar? O X, ele originou A e B. Então, eu tenho que ver onde está A e B. Não pode ser B de bola, por conta que aqui está D de dado. Aqui no caso, preste atenção, aqui nós temos X e aqui nós temos Y, o B teria que estar junto com o A, que veio do ancestral X, portanto não pode ser C, nem D, por conta da mesma coisa, e nem E, portanto a gente já conclui que é letra A. E sim, é letra A mesmo, porque se a gente for ver, o ancestral W então deu origem às espécies X e Y, o X originou A e B, e o Y, C e Z. E o Z, ele originou D e E, tá bom? Que é o que está escrito aqui no nosso cladograma de letra A. No caso, aqui está o Z, tá bom? Tranquilo, né, meu povo? Então, essa questão aqui também é bem importante e cai com frequência, tá bom? Então, é importante estar ligada nela, tá bom? No jeito de interpretar essa questão, no caso, tá bom? Bora para 6, bora lá, tá acabando, tá acabando. Bom, essa questão próxima aqui é da FUVEST 2012, atenção. O diagrama abaixo representa uma das hipóteses sobre a evolução dos animais metazoários. Nele, os retângulos com os números 1, 2, 3, 4 correspondem ao surgimento de novas características morfológicas. Tá bom. Letra A e letra B. Vamos lá. A. Liste as características morfológicas que correspondem respectivamente aos retângulos com os números 1, 2, 3 e 4. Bom, o 1, ele está aqui, os poríferos não têm, o restante tem. Logo, são os tecidos verdadeiros, né? E os folhetos embrionários também. No 2, cordados e equinodermos. O que eu posso falar no 2? Cadê o 2? Eu estou olhando errado. Nossa, a gente estava olhando aqui o 3. No 2 aqui se envolve cordados até nematóides, eu posso falar o quê? Simetria bilateral. Ou também 3 folhetos embrionários. 3 folhetos embrionários eu acho que fica até mais legal. No 3, aqui eu vou falar que são os deuterossômios, deuterostomia. E no 4, se anelídeos e artrópodes têm, no caso são os metâmeros, que é a segmentação dos corpos, que é o que está aqui na nossa resposta. Tá bom? A parte de metameria. Tá bom? Que é bem importante saber isso. E na letra B, ele diz, ordene as seguintes características dos cordados, de acordo com seu surgimento na história evolutiva do grupo, da mais antiga à mais recente. Ele já até passou as características, é só colocar. Bom, primeiro surgiu o cérebro, depois coluna vertebral. Isso nós vimos na aula de cordados, tá? Então, o cérebro, coluna vertebral, depois pulmão, lá nos anfíbios, né, que já tinha um pouco do pulmão não tão desenvolvido. Ovo amniótico nos répteis e para frente, e endotermia, que vai surgir nas aves e nos mamíferos, como está aqui na resposta. Olha lá que exercício tranquilo, né, gente? De boas esse exercício, hein?
importante para a gente treinar. Bom, bora pro 7? Bora lá. Penúltimo exercício. Então vamos. Atenção, eu peguei 3 exercícios de 3 universidades, modifiquei e juntei todos aqui para nós assinalarmos verdadeiro ou falso. Bom, vamos lá uma por uma, hein? Primeiro, os moluscos e anelídeos apresentam um sistema circulatório aberto, adequado para o tipo de vida destes animais. Atenção, nós já sabemos que é falso. Por quê? Anelídeos têm sistema circulatório fechado e os moluscos é variável, portanto a gente não pode afirmar que todo mundo apresenta sistema circulatório aberto. Falso. Próximo. Em insetos, as traqueias são estruturas adaptadas à respiração aérea. Sim, trata-se de invagnações muito ramificadas da parede do corpo e que terminam próximo às células. Verdade. As trocas gasosas ocorrem diretamente entre as células e as traqueias. Verdadeira. Próximo, o esqueleto hidrostático ocorre principalmente em animais com cavidades corpóreas amplas, como os anelídeos. Verdade. Quando o músculo de uma região do corpo se contrai, cria uma pressão hidrostática do líquido contido na cavidade e essa pressão é transmitida em todas as direções, modificando o corpo do animal. Corretíssima. Tá bom? Próximo, os poríferos equinidários desenvolveram estruturas especiais para eliminar suas excretas e realizar a osmorregulação. Totalmente falsa, tá? E também aqui, ó, são denominadas células flama. Não, isso aqui é nos platelmintos, tá bom? Então, tem que tomar cuidado. Próximo, aranhas e escorpiões são ectoparasitos? Não, porque parasitas são aqueles que vivem às custas do outro, né? Então, as aranhas e escorpiões não vivem às custas do outro, né? Eles se alimentam, eles são parasitas, mas não é que nem são parasitas, eles são insetos, né? Na verdade, aracnídeos. Então, eles não vivem às custas do outro. Aranhas e escorpiões pertencem ao mesmo subfilo e à mesma classe. Possuem 4 pares de patas e o corpo dividido em céfalo, tórax e abdômen. Corretíssimo, que no caso são os aracnídeos. Próximo, a distribuição dos nutrientes no corpo das aranhas e dos escorpiões é feita pelo sistema circulatório, que é do tipo aberto. Verdade também, nos artrópodes é do tipo aberto. Próximo, os corais suportam grandes variações na temperatura da água. Totalmente falso, eles não suportam essa variação. Tá bom? Next. Nas formações coralíferas existe uma relação simbiótica, sim, entre quinidários e algas ou xantelas, sim. Próximo, os vermes poliquetas pertencem aos mesmos filos dos crustáceos. Totalmente errado. Poliquetas são os anelídeos e crustáceos são artrópodes. Recifes de coral são construídos pela ação dos poliquetas, nada a ver também. Poliquetas são anelídeos. E última, recifes de coral são formações que ocorrem em diferentes ambientes marinhos, incluindo águas tropicais, polares e regiões abissais. Falso. Tá, em águas polares não tem o que ter, não é possível ter por conta das algas, né? Porque lá é muito frio, tal. As algas precisam da fotossíntese, de luz, né? Então fica um pouco mais complicado. Tá bom? Então, ó, exercício tranquilo, né? Juntei vários aqui de várias universidades, ó. O EPG, o EN e o FSC, tá bom? Então juntei aqui, coloquei tudo aqui pra gente treinar. E o último exercício eu fiz a mesma coisa. Olha lá, mesma coisa, assinalar verdadeiro ou falso. E aí ele nos diz assim, ó. Sistema circulatório de um quinidário é considerado completo. Não, falso, nem tem sistema circulatório. Poríferos selenterados, que são os quinidários e equinodermos, possuem 2 folhetos embrionários. Totalmente falso. Poríferos nem têm folhetos embrionários. Próximo. Os quinidários são carnívoros e se alimentam de diversos tipos de animais. Crustáceos, tal. Sim, é verdade. Essas presas são capturadas pelos tentáculos e levadas à boca, através da qual atingem a cavidade gastrovascular. Corretíssimo também. Entre os anelídeos, os oligoquetos possuem uma cabeça diferenciada, onde há vários apêndices sensoriais. Nisso se distinguem dos poliquetos, que não têm cabeça diferenciada. Não, é falso, porque os poliquetos têm sim cabeça diferenciada. Tá bom? Eles conseguem se diferenciar de outros grupos de anelídeos. Tá bom? Então, conseguem sim diferenciar. E tem cabeça diferenciada.
Próximo. O sistema nervoso de um anelídeo é constituído por um único cérebro central de onde emergem milhares de cordões nervosos ventrais, e esses cordões se ligam às dezenas de gânglios nervosos de cada metâmero. É falso. Por qual motivo? Porque não é de cada metâmero, né? Então, se você lembrar lá dos anelídeos, se eu não me engano, eu acho que eles nem têm sistema nervoso. Eu não me lembro agora deste detalhe. Peço desculpas aí, mas não me lembro. Deixa eu até conferir aqui. Isso, ó, então, ó, eles têm sim sistema nervoso, ó. A maioria dos anelídeos apresenta sistema nervoso do tipo ganglionar, tá, com um par de gânglios cerebrais, dos quais partem um cordão nervoso ventral, tá bom? Então não são milhares de cordões nervosos ventrais. Próximo, os moluscos não apresentam sistema circulatório? Sim, é falso, eles apresentam sistema circulatório. Próximo, os corais pertencem ao filo dos poríferos? Errado, é ao filo dos quinidários. As esponjas pertencem aos filos dos poríferos. Sim, possuem constante movimentação através de cílios, não, são flagelos. E para finalizar com chave de ouro, desculpa pelo tamanho da aula aí, foi bastante coisa, hein? E as águas vivas e as anêmonas pertencem aos filos dos quinidários, certo? Apresentam digestão intracelular da gastroderme e extracelular no tubo digestório incompleto. Pois não tem ânus, corretíssima essa afirmação. Tá bom, gente? Olha, tudo certo, hein? Fizemos os 8 exercícios propostos aqui para treinar e ficar tudo show de bola para as nossas provas e para o nosso conhecimento. E assim encerro mais uma aula aqui. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, mande via direct lá no nosso Instagram, @estudo.fácil, que estarei esperando por você. Tá bom? E também estarei esperando você nas próximas aulas. Então, um grande abraço, fiquem bem e até a próxima.